Bom, essa questão 105, ela fala que o etanol, que é um combustível amplamente utilizado no nosso dia a dia, ele é obtido por meio de uma biomassa, a cana-de-açúcar, e sua produção é feita a partir da fermentação da sacarose. Logo abaixo, ele fornece a fórmula dessa fermentação e é importante que a gente entenda, né, os componentes dessa reação. Nós temos do lado dos reagentes a sacarose, aqui, ó, e a água. No caso, a sacarose, ela é o açúcar propriamente dito, é extraído da cana-de-açúcar. A água tem sua função, ela é necessária para que seja feita a hidrólise da sacarose. Então, antes da fermentação propriamente dita, a sacarose ela é quebrada em açúcares menores, em glicose e frutose, através de quem? Através da água. Nós temos o processo de fermentação, aqui indicada pela setinha, mostrando que nós vamos ter uma transformação química, e é mediada por micro-organismos, geralmente leveduras. Elas atuam como catalisadores biológicos, consumindo o açúcar para obter energia e liberando os produtos secundários. Que produtos são esses? Nós temos aqui desse lado o etanol e o dióxido de carbono. O etanol é o álcool propriamente dito. Observe que nós temos aqui um coeficiente 4. O que significa isso? Significa que nós precisamos, né, de uma molécula de sacarose para produzir 4 moléculas de etanol, tá? E o dióxido de carbono é o gás liberado durante o processo, tá? Em pães, ele é o responsável pela massa do pão crescer. Em refrigerantes, é ele que vai dar aquela pressão, né, nas bebidas fermentadas, etc, etc, etc. Vamos lá, e o que que o Enem quer saber? Ele quer, com os dados que ele está dando para vocês, né, com densidades, massas molares, né, com esses dados, que seja calculado a partir da utilização de 85 quilos de biomassa, nesse caso cana-de-açúcar, que vai conter 45 quilos de sacarose, qual vai ser a produção final de etanol. Lembrando que você vai ter um rendimento de 45%. Então, veja, nós temos 85 quilos de cana-de-açúcar, onde nós vamos obter 45 quilos de sacarose e, através da fermentação, nós vamos conseguir o etanol, com um rendimento de 85%. Bom, como é que nós vamos iniciar o cálculo para resolver essa questão? Primeira coisa que eu preciso é fazer aquela análise da equação química. E analisando a proporção em mols, né? Cada 1 mol de sacarose, eu preciso para produzir 4 mols de etanol. Então eu tenho na proporção 1 mol de sacarose para cada 4 mols de etanol. Bom, para que isso é importante? Para que a gente possa calcular as massas teóricas. Alex, como é que a gente vai fazer isso? Pelas massas molares que ele está fornecendo. Ele fornece aqui, ó, a massa molar do etanol, que é 46 gramas por mol. Ele fornece aqui a massa molar da sacarose, que é 342 gramas por mol, certo? Então veja, como eu preciso de apenas 1 mol de sacarose, e a massa molar da sacarose é de 342 gramas por mol, qual é a massa de sacarose que eu preciso? Bom, como eu só tenho 1 mol, 1 vezes 342, não é isso? Cada 1 mol contém 342 gramas. Eu só tenho 1 mol
Então, aqui, 342 gramas. No caso do etanol, cada mol contém 46 gramas, mas eu tenho 4 mols, então a minha massa é 4 vezes 46. E aí, fazendo esses cálculos, né, massa da sacarose 342 gramas, massa de etanol 184 gramas, e o que que a gente conclui dessa brincadeira? Que, teoricamente, 342 gramas de sacarose produzem 184 gramas de etanol. E agora? Bom, com essas massas molares, eu posso descobrir a massa teórica do etanol. Alex, por que massa teórica? Lembre-se que você tem um rendimento de 85%. Então, primeiro a gente faz o cálculo com 100%. Depois a gente usa a porcentagem relacionada a esse rendimento. Então, veja, o que que nós temos aqui? Qual é a massa teórica do etanol? O problema fala que nós temos 45 quilos de sacarose. Está aqui, ó. 45 quilos de sacarose. Mas nós já descobrimos essa relação aqui, né? Cada 342 gramas de sacarose produzem 184 gramas de etanol. Então nós podemos montar uma regra de 3 e obter essa massa teórica, né, do etanol. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, 342 gramas de sacarose produzem 184 gramas de etanol. Então, 45 mil gramas de sacarose vai produzir quantos gramas de etanol? É só fazer uma regrinha de 3, né? Então, basta que a gente multiplique, né? 342 vezes x igual a 184 vezes 45 mil, que é o nosso x, 184 mil vezes 45 mil dividido por 342. Isso vai dar 24.210,5. Lógico que numa prova você não vai ter toda essa complexidade. Você fez o cálculo, deu 20.200, cara, você já arredonda. 24.200, 24.000, tá? Gramas de quê? De etanol, tá? Por quê? Porque isso faz com que você tenha cálculos mais rápidos, tá? Você vai ver ali qual é o valor mais próximo, tá? E aproxima. No caso, nós temos o valor teórico da massa. Só que ele diz que o etanol ele vai apresentar um rendimento de 85%. Ou seja, nós não vamos conseguir 100% dessa massa. Nós vamos conseguir 85% dessa massa teórica, 85% de 24.000. Isso vai dar, corta 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, 85 vezes 240, nós vamos chegar a 20.400 gramas de etanol. Então, essa é a massa de etanol real que nós vamos conseguir no final do processo de fermentação. Com essa massa e com a densidade que ele fornece aqui no início, ó, densidade do etanol 0,8 gramas por mililitro, a gente consegue descobrir qual é o volume de etanol, certo? Então, para calcular o volume, vamos lembrar que densidade é massa sobre volume. Então, o volume vai ser a massa sobre a
densidade. Vamos substituir os valores? 20.400 dividido por 0,8. Bom, para fazer essa conta, a gente tira a vírgula. Como é que a gente tira a vírgula? 0,8 vai ficar 8, e aqui em cima a gente acrescenta um zero, vai ficar 204.000 dividido por 8. Fica mais fácil, né? São números pares, a gente vai simplificando por 2. 204, metade, 102. E dá por 2, ó. 51.000 dividido por 2. Metade de 51.000, 25.500, o quê? Mililitros. Mas como ele quer a resposta em litros, o que que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 1.000. Então, 25.500 dividido por 1.000 vai dar 25,5 litros. Olhando as opções, o valor que mais se aproxima seria qual? Letra D, 26 litros de etanol que vai ser produzido após essa fermentação.